Olá, saudações! Como vai você? Eu espero que você possa estar muito bem. Estamos começando mais uma live do Resta Saída por aqui. E este nosso momento, né? Todas as semanas que nós nos encontramos para falarmos sobre questões relacionadas à vida, sobre sentimentos, relacionamentos, sobre vivências, sobre o dia a dia, sobre tudo aquilo que trata, pensa e retrata o ser humano. Portanto, é um prazer te receber por aqui. Já faça o convite para os amigos, já estamos aqui com várias perguntas para tratarmos durante essa próxima uma hora que vamos nos encontrar e é sempre um prazer falarmos sobre essas questões relacionadas à psicologia, à antropologia, à filosofia, no entanto, também entra um pouquinho de teologia, sociologia, são os comportamentos humanos, né? É muito bacana nós termos essa interatividade e esse nosso encontro por aqui. As perguntas já estão chegando. E daqui a pouquinho nós entramos então de volta. Eu vou dar uma corridinha até a sala do lado, aonde estão sendo digitadas ali as perguntas, e nós já voltamos então com o nosso Resta Saída de forma definitiva. É um minutinho só. Pronto, perguntas em mãos. Temos bastante perguntas hoje. Agradeço a turma aí que ajuda aqui no nosso Resta Saída, que ajuda a receber essas perguntas, fazer esse filtro. Existem algumas perguntas que nós precisamos aí de um tempo hábil também para dar uma estudada, para que a gente não possa falar besteira, bobagem também, né? Afinal de contas, nós tratamos a psicologia de uma forma muito séria e as questões de comportamento não são muito sérias, né? Porque a partir daquilo que você fala, tem ficado em um valor muito grande, né, para as pessoas também, ok? Então, nosso muito obrigado, boa noite a todos, que bom que nós estamos juntos por aqui. E chegou uma pergunta, tá? Chegou uma pergunta, não deu pra gente decifrar o nome, é Ana22, arroba e mais alguma coisa, e ela perguntou o seguinte: ela perguntou se nesse momento, né, de clima frio, inverno, se existem possibilidades maiores de relacionamento. Bem, Ana, a resposta que eu posso te dar é que não existe nenhuma ligação, né, a questão de clima com relacionamento. É lógico que o inverno, ainda não estamos no inverno, mas estamos chegando lá, o friozinho já começa a aparecer por aí. É lógico que a questão do inverno, psicologicamente, ele já gera toda uma estrutura emocional diferenciada, né? As pessoas se arrumam bem mais, ficam mais elegantes. Tem a questão do friozinho, onde todo mundo quer se aconchegar com alguém, quer dormir juntinho. Lareira, fogueira, vinho, tudo isso tem um clima, né? Rola toda uma questão, todo um envolto de perspectivas, de sentimentos para tal, tá bom? Mas não existe nenhuma relação quanto a isso, é mais uma questão direcional, né? Eu acho que o clima favorece, né? Proporciona, mas em termos psicológicos não tem muito a ver não, tá? Ana22, um abraço para você. Ela mandou do Instagram, então não dá para a gente definir bem a Atores de Passos, sempre participando muito com a gente, né? A turminha de Passos. E a pergunta dela é a seguinte: a maioria dos relacionamentos que tive foram relacionamentos muito ruins. Isso tem fatores além da escolha errada? Isso tem fatores além da minha escolha errada? Então vamos lá, deixa eu compreender um pouquinho mais. A maioria dos relacionamentos que tive foram relacionamentos muito ruins. Isso tem fatores além da minha escolha errada? Bem, aí você está assumindo para si, Laís, um processo de culpa, né? Como assim um processo de culpa? Você está trazendo para si que todos os seus relacionamentos não deram certo porque você escolheu errado, seu dedo é podre. Tem muita essa conversa, né? A conversa do dedo podre, não é assim?
Então, ó, tem um dedo podre, eu escolho errado, eu sempre quebro a cara porque eu escolho mal. E eu percebo dentro da sua pergunta, a sua questão relacional com essas pessoas, a sua preocupação, né? Você está perguntando que além de você escolher errado, você tem outros fatores que envolvem esses relacionamentos serem muito ruins. Aí nós temos que pensar em outras vertentes, Laís. Nós temos que pensar o seguinte: qual a régua que você usa para balizar, para refletir, analisar em decorrência desses seus relacionamentos? Então é a partir dessa régua que você mede esses relacionamentos, é que você tem que analisar o que você chama de relacionamentos muito ruins. De repente, esses relacionamentos eram relacionamentos que não eram para ter acontecido. E aconteceram, tá? E aí por N motivos, e é claro, por uma participação sua, mas que você permitiu o acontecimento desses relacionamentos. Nós estamos assumindo a outra pessoa como ela é. Então essa ideia de mudar as pessoas, isso é muito relativo, muito vago e muito irreal, Laís. A verdade é essa, porque ninguém muda ninguém. As pessoas mudam por si mesmas a partir do momento em que elas tomam a consciência da necessidade de mudança. Se elas não tomarem essa consciência de necessidade de mudança por elas, isso não vai acontecer. Você fica lá batendo em ferro frio uma vida inteira, passando raiva, passando desilusão, passando decepção, morrendo de tédio, e a outra pessoa não vai mudar. Por quê? Porque ela não percebe essa necessidade de mudança. Então, às vezes, as pessoas tentam até mudar porque a outra quer, mas você vê que não é um processo natural e nem sempre tem um resultado positivo. Então, quando você chama de relacionamento muito ruim, você está desmerecendo muito também as pessoas que você escolheu. E lembra-se que é uma questão de escolha. Relacionamento é uma questão de escolha. Nós não estamos num período feudal, onde as mulheres já têm o dote vendido para a família tal e casamento arranjado. Já passamos essa fase há muito tempo, Laís. Então não é só uma questão de você escolher a pessoa certa ou errada. Na maioria das vezes nós não sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos ideia, nós temos noção, nós temos parâmetros. E para isso que existe o namoro, para isso que existe os encontros, para isso que existe a maturidade que vai chegando aos poucos, que é um processo ao longo do tempo, que vai caminhando até ele ganhar uma estrutura. A Vilma Medeiros está dizendo aqui, todo relacionamento nos ensina algo e aprendemos algo também, com toda certeza, né, Vilma? Tudo é um processo de aprendizado. Aquilo que eu sempre digo, né? A vida é um processo pedagógico e todos os dias nós aprendemos alguma coisa. Às vezes nós aprendemos a duras penas. A grande verdade é essa. Mas sempre nós aprendemos alguma coisa. Então, Laís, será que você não está exigindo muito também desses seus pretendentes? Porque às vezes nós exigimos muito de quem tem condições de nos oferecer aquilo que nós estamos procurando. A grande verdade é essa. Então nós entramos num relacionamento, esperamos uma contrapartida da outra pessoa, porque nós imaginávamos que fosse de outra forma, mas o retorno é bem menor. E aí gera essa frustração, e aí você vai classificar esse relacionamento como muito ruim. E às vezes a qualidade da outra pessoa não era uma qualidade tão ruim ou duvidosa assim. Às vezes até era uma pessoa bacana, mas não era para você. Então por isso que existe esse processo de conhecer pessoas. Então, às vezes, eu percebo que alguns relacionamentos eles são muito adiantados, são muito instantâneos, muito rápidos, muito imediatistas, já assumem compromisso e já colocam aliança de compromisso, e já apresenta para a família toda e já posta foto para Deus e o mundo na internet e uma semana depois acaba. Então vai devagar, vai encontrar um cara muito bacana também. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Laís, da cidade de Passos, diz aqui que está sempre acompanhando as nossas lives. Eu agradeço muito. Tá?
Deixa eu mandar alguns abraços aqui. Tem uma turminha bacana nos acompanhando já. Tá? A Pati tá junto conosco, obrigado. Heloísa Caetano. O Ronan Santana, um abraço para você, Ronan. Heloísa está dizendo boa noite a todos. Robert Soares também junto conosco, a Vilma também. Vânia Maria Medeiros está junto conosco na noite de hoje. Boa noite para você, Vânia. A Adriana Leite, tá? Psicopedagoga, está junto conosco. Beijo para você, Adriana. Adriana faz um trabalho muito bacana de psicopedagogia na cidade de Itamogi. Se você precisa desse trabalho, tá? Principalmente com crianças, dificuldades de aprendizado, procura a Adriana lá, eu tenho certeza que ela vai te atender muito bem e fazer um trabalho bacana com você também. A M. Alves, acredito que seja isso, está junto conosco também, obrigado pelo carinho. A Fernanda, Josiane Fernanda também conosco. A Vânia Maria Medeiros, ela diz aqui, ó, gostaria de saber o que tenho que trabalhar em mim para não ficar tão nervosa quando conheço alguém e essa pessoa fala, vou cuidar de você. Diante disso, me afasto logo. Aí, minha querida, é uma questão de você trabalhar esses sentimentos reprimidos dentro de você. Tá? Porque tem coisa dolorida aí dentro, tem histórias traumatizadas aí dentro. Viraram traumas. E por isso essa barreira de sentimentos, ok? Então quando a gente se depara com uma barreira de sentimentos, porque tem coisas do passado que ainda não foram resolvidas, foram portas que foram abertas, não foram fechadas, lacunas que ficaram aí, deixando dor, e essa dor vai repercutindo até hoje. Então, aquilo que te fizeram no passado, você traduz isso tudo para o presente e quer jogar a mesma figura do passado na pessoa do presente. Olha que complicado que é isso. Mas nem todo mundo é igual. A história não tem que se repetir. Os erros não tem que se repetir. Ok? Você passou por um processo de dor. E todo processo, como eu disse agora há pouco, é um processo de maturação. Todo processo é um processo que nos permite um crescimento individual, pessoal, um crescimento social. Faz com que nós venhamos a abrir nossa mente, nossos pensamentos, nossas ideias. E a gente percebe que a vida não é tão colorida assim, né? As pessoas não são tão bacanas assim, mas também não são tão más assim. Existe um equilíbrio. E é esse equilíbrio que nós temos que enxergar nas pessoas. Então, aí você me diz, né? Vou cuidar de você. Aí esse é o momento que você pula fora. E aí você não dá oportunidade para ver se isso de fato iria acontecer. E na verdade, talvez esse cuidar de você assusta porque soa como um compromisso. E aí eu volto naquilo que eu estava falando agora há pouco, Vânia. Vai devagarzinho, né? Vamos devagar. E assim vai dando tempo ao tempo para olhar as possibilidades. E todas as vezes que a gente tenta acelerar demais o processo, a gente quebra a cara. Então vai devagar, vai com calma. E você tem que trabalhar também esse seu nervosismo. Tá? Então, conhecer alguém vai gerar esse nervosismo pela sua insegurança. Então é uma questão de você se tornar uma mulher mais segura, mais dona de si, e não se preocupar tanto com o que o outro vai te oferecer, mas o que você tem para oferecer para o outro. Porque no relacionamento, Vânia, é uma troca. E se não existe essa troca, as coisas não funcionam. É 50-50, é 50% de cada lado. E todas as vezes que isso não acontecer, vai ficar um lado pendendo mais para o outro. Então, às vezes, nós esperamos muito da outra pessoa e a nossa contrapartida é muito pouco. E aí fica um esperando do outro. E a gente não arruma uma pessoa, não é para ser feliz, Vânia. É para completar a felicidade que nós já temos. E às vezes nós nos frustramos justamente por isso. Nós jogamos toda uma carga em cima da outra pessoa, que aquela pessoa tem que nos fazer feliz, aquele relacionamento tem que nos fazer feliz, e a outra pessoa não tem esse suporte todo para nos oferecer, não tem tudo aquilo para nos oferecer. E aí a gente volta lá para a questão da Laís, da Cidade de Passos. Às vezes a gente espera muito, não tem essa contrapartida, e aí gera frustração. Então, ninguém
faz a outra pessoa feliz. Isso não existe, isso é um mito, tira isso da cabeça, ninguém faz a outra pessoa feliz. Nós temos que ser felizes por nós mesmos. A outra pessoa apenas complementa aquilo que nós já temos. Assim é o amor. Tá? Eu não amo porque a outra pessoa me ama. Não, é uma troca. Eu tenho o meu amor por essa pessoa e ela me devolve isto. Se eu esperar só do outro, fica muito falho. Tá bom? Pensa um pouquinho mais a respeito disso. Obrigado pela pergunta. Que bom ter você participando conosco. A Rafaela Rinaldi também está junto conosco. Seja bem-vinda aqui no nosso Resta Saída. A gente está sempre aqui falando de questões relacionais ao comportamento humano. Quem mandou a pergunta foi o Ronan Santana. E aí, gente, lá no Instagram é Santana Ronan, alguma coisa assim, tá? Segue ele lá, porque ele direto coloca muitas coisas engraçadas, muito legais e que dá pra gente fazer uma reflexão assim em cima daquilo que é muito divertido, tá? É Ronan Santana. Obrigado por estar junto conosco aí, viu, Ronan? Um abraço pra você, meu querido. Ele é de Paraíso e a pergunta que ele faz é o seguinte: como fazer as pazes com o passado? Olha que pergunta interessante. Um abraço pra você, Ronan. Fazer as pazes com o passado depende do grau de ofensa que esse passado nos trouxe, Ronan. Por quê? Porque nós nos sentimos ofendidos com uma série de coisas. Uma série de coisas nos magoam e causa dentro de nós uma variação de pensamento, de comportamento, distúrbios daquilo que nós acreditávamos que viriam ser uma sanidade, viria a ser uma saúde, um equilíbrio emocional bacana. Então isso tudo fica muito desvirtuado. E nós nos magoamos por uma série de coisas, porque isso faz parte do projeto da própria vida. Vamos caminhando, vamos sendo felizes, vamos tendo encontros e desencontros, felicidades, inverdades, mentiras, verdades, enfim. A vida é isso, a vida é esse monte de coisas positivas e negativas ao mesmo tempo. Mas aquilo que é negativo, ele tende a pesar muito mais na nossa consciência, nas nossas lembranças, porque eles nos geram dores. E fazer as pazes com esse passado é se reencontrar de alguma forma. E uma forma que nós temos para nos reencontrarmos é nós aliviarmos a culpa sobre determinadas coisas. Entende? Então, determinados fatores que acontecem em nossas vidas e nós nos sentimos muito culpados por isto. Tá? Às vezes existem pessoas que se sentem culpadas, adultos, tá? Adultos com suas vidas, suas carreiras e tal, se sentem culpados pelo relacionamento dos pais que não deram certo na infância. Olha para você ver como é que isso é louco, né? E a gente tem que trabalhar isso. Então, pare de se culpar por determinadas coisas que aconteceram na infância. Não é? Existe até uns posts legais que falam assim, eu já vi vários, mas a frase é sempre a mesma. Se eu tivesse a cabeça e a maturidade que eu tenho hoje, alguns anos atrás, eu seria uma outra pessoa. E a dor que eu iria criar em mim teria gerado um impacto muito menor. É tipo isto. Então, nós temos que olhar para o passado não tentando consertar aquilo que se passou, porque nem tudo nós vamos conseguir consertar. Algumas coisas nós temos que dar uma sequência, nós temos que seguir em frente, nós temos que possibilitar o perdão a determinadas pessoas, o perdão a determinadas situações e o perdão principalmente a nós mesmos para que a gente possa seguir em frente. Nós não conseguimos andar adiante se nós estamos com os pés amarrados ainda em alguma coisa que ficou lá atrás. É aquilo que você diz, é o passado. Aquilo que passou. Se passou, faz parte da minha história, mas não tem que fazer parte do meu presente. Então, o meu presente, quem determina de certa forma, sou eu, a forma na qual ele acontece. E ele é um presentear divino. O nome já diz, um presente, é agora, é uma dádiva na qual eu vivo. E se eu estiver preso naquilo que passou, como que eu vou degustar, vivenciar e me deliciar com aquilo que é um presente do momento? Tá bom? Pensa um pouquinho sobre isso, reflete. E se eu tenho alguma razão dentro disso que eu falei, depois nós nos conversamos um pouco aí. Tá?
sabe que eu estou à disposição para te atender. Já te falei isso, né? E gostaria muito poder ajudar de alguma forma. A Fernanda Josiane, adoro suas lives, parabéns pelo profissionalismo das lives. Você nos orienta e deixa o nosso coração mais calmo. Deus abençoe. Ô Fernanda, que bacana ouvir isso. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Isso, na verdade, é quase que uma missão, né, minha linda? A Josane, minha amiga, boa noite para você. Tatiana Carvalho Souza também está junto comigo. Ah, boa noite para vocês. Mais uma pergunta. A Kátia, de São Sebastião do Paraíso, mandou uma perguntinha para nós e diz o seguinte: como fazer quando se ama uma pessoa, mas não podemos estar juntos? Olha a questão. A saudade chega a gerar doença. Olha que pesado isso. Vamos pensar aqui, Kátia. Então, o pessoal diminuiu aqui um pouquinho a pergunta, mas não perdeu o sentido. Eu li a pergunta, a origem da pergunta num todo, mas é justamente isto. Como fazer quando se ama, mas não podemos estar juntos? Eu quero parar por aqui para depois a gente dar uma sequência. Tá? Então, primeiro, eu não sei a sua história, Kátia, e nem as impossibilidades desse amor. Mas aquilo que já existe uma impossibilidade, não há como eu gerar uma perspectiva. Entende isto? Aquilo na qual existe uma impossibilidade, não existe possibilidade, no entanto, de gerar uma perspectiva. Tá? Se eu não posso gerar uma perspectiva com uma pessoa, então fica inválido eu alimentar sentimentos por um amor na qual ele se torna inviável, impossível, limitado. Então eu não posso continuar alimentando isto. Entende? E um dos processos para a gente deixar de sofrer por um sentimento é gerar dentro de nós o distanciamento. Ah? O distanciamento, de certa forma, daquilo que nos causa dor. Então, eu gosto muito de uma pessoa, eu amo uma pessoa, mas ela já falou que não me quer. Eu estou dando aqui um exemplo, ok? Então não adianta eu ficar olhando as fotos dela, não adianta eu ficar mandando mensagens, não adianta eu ficar curtindo ou procurando ela nas páginas para mim ficar alimentando aquilo que é um alimento vazio. Entende? Então, se eu continuar nutrindo todas as vezes que eu penso naquela pessoa, as músicas que ela gosta, os momentos que nós vivemos, as fotos dela, as imagens, os lugares aonde ela vai, aonde que ela gosta de ir, se eu ficar recordando tudo aquilo, eu vou nutrindo sentimentos. E, na verdade, esses sentimentos, eles têm que, de alguma forma, serem trabalhados para que eles possam ganhar cada vez mais distanciamento e perdendo as suas forças até que ele cesse. Por quê? Porque tem que ser superado. Aqui você está dizendo, muito clara, não podemos estar juntos. Ponto final. Então, para chegar a uma decisão de que não podemos estar juntos, é algo muito sério, né? Não é verdade, Kátia? É algo muito sério. Não pode, não pode. Porque se não houvesse uma barreira, estava rolando alguma coisa aqui, mas não está. Então vamos ser reais, vamos pôr o pé no chão. Aí você fala que a saudade chega a gerar doença, não consegue dar sequência na vida com outra pessoa, porque está presa na outra ainda. Ah? E a vida, ela segue. A vida segue, Kátia. A vida segue e nós temos que dar oportunidade para nós e para a vida também. E ficar alimentando aquilo que não tem esperança é perda de tempo, perda de energia, tá? E bora se permitir a vivenciar outras coisas. Tá? Tem um monte de coisas aí para serem vivenciadas, tem um monte de pessoas bacanas que querem encontrar outras pessoas. Vai divertir, vá sorrir, permita-se conhecer pessoas, permita fazer amizades, ainda que não tenha nenhum interesse, tá, de com as outras pessoas, mas permita vivenciar e sair um pouco disso. Você precisa sair desse foco, você precisa sair disso aqui. Tá? Sair
para que possa oxigenar a mente, o coração e dar sequência, tá bom? Força para você, Kátia. E você vai conseguir sair dessa se Deus quiser, tá, linda? A Jandira, é da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, mandou a pergunta pelo Instagram. Obrigado, tá, Jandira? Um abraço aí para Cabo Frio. Conheço a cidade, tá? Já fui aí, eu acho que 2, 3 vezes, muito bacana. Um abraço para você, Jandira. Ela pergunta o seguinte: por que o autoconhecimento é uma palavra tão em evidência nas entrevistas de emprego? Ah, vamos lá, Jandira. Legal essa sua pergunta. É o seguinte: os departamentos das empresas, tá, que fazem os recrutamentos, chamados de recursos humanos, os profissionais que trabalham na área dos recursos humanos são profissionais da psicologia, ok? Então, é muito comum você ter uma série de questionários a serem respondidos no momento de uma entrevista. É muito comum você ter algumas dinâmicas realizadas. Tá? É muito comum, dentro de um processo seletivo, você ter algumas indagações. Por quê? Porque aquele profissional ali é o profissional formado na área da psicologia. E ele, claro, ele quer analisar o perfil de cada um, decorrente da própria vaga. Ok? Então, esses profissionais da psicologia é que fazem esse recrutamento dentro aí dos setores de recursos humanos. Tá bom? Então, por isso. Aí você me pergunta, por que o autoconhecimento é uma palavra tão em evidência nas entrevistas de emprego? Porque o autoconhecimento é uma das formas de nós analisarmos, de certa forma, o comportamento humano. Se você não conhece a você mesmo e você não tem uma capacidade de gerir os seus sentimentos, as suas emoções, então pouco você poderá ofertar para a empresa, dependendo aí da vaga, ok? Dependendo do cargo que está sendo disputado, que está sendo oferecido. Então, aquilo que eu sempre falo aqui, esse gerenciamento das nossas emoções, esse gerenciamento de quem nós somos, aquilo que nós pensamos, a forma que nós direcionamos a nossa vida, esse nosso equilíbrio emocional, a forma relacional que nós temos em meio à sociedade, as pessoas, aquilo que nós pensamos, a forma que nós pensamos e como nós gerenciamos esses nossos pensamentos, tudo isto é que gera esse autoconhecimento. Além do conhecimento externo que nós temos. Porque tudo é conhecimento. Tudo, na verdade, é conhecimento. Eu estou falando do conhecimento interno. Esse é o mais importante e esse é um dos pontos primordiais dentro das relações de recrutamento aí dos setores empresariais nos dias de hoje. Por quê? Porque conhecimento técnico, você tem, às vezes, dependendo da vaga, o Jandira de Cabo Frio, você tem aí várias pessoas que têm o mesmo conhecimento técnico. Ele sabe fazer aquilo que é necessário. Mas o importante e o bacana é como essa pessoa vai se relacionar com as demais pessoas. Qual o equilíbrio emocional que ela tem, qual a inteligência emocional que ela tem para ofertar para aquela empresa. Qual que é o diferencial que ela traz além do seu conhecimento técnico. E aí, isso que é o bacana. Eu gostei muito da sua pergunta, um abraço para você, Jandira de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, participe conosco mais vezes também. A galera do Rio sempre participando conosco aqui, né? O Arlan, da cidade de Franca, um abraço para você, viu, Arlan? Arlan, tá? De Franca. Existe uma forma simples para entendermos depressão, ansiedade e estresse? Tem sim, de uma forma bem simplesinha. Vamos lá, vamos tentar simplificar a coisa aqui. Depressão, aquilo que nos prende ao passado. Então, pensamentos, dores, aquilo que eu estava falando agora há pouco por Ronan. Ok? Então, existe uma série de coisas que nos prendem lá no passado, que causaram traumas, causaram dores, causaram uma série de angústias e nós não resolvemos aquilo, nós damos uma sequência, a coisa vai ganhando força, vai ficando amenizada dentro de nós, que nós vamos tentando amenizar cada vez mais, nós vamos tentando esconder esses traumas, não resolvemos isso e uma hora a coisa começa a pipocar. Então, depressão tem muito a ver com aquilo que está relacionado ao nosso passado. Ansiedade,
aquilo que me remete à dor futura. Aquilo que eu sofro com antecipação, aquilo que eu crio uma expectativa, e aquela expectativa eu não consigo ter domínio, aí vem o autoconhecimento do equilíbrio próprio. Se eu não tenho, aquilo vai gerando em mim uma angústia enorme, na qual eu não consigo equilibrar. Ansiedade. Então uma dor, um sofrimento antecipado, sem limites. E o estresse é o nosso presente. Essa falta de autogerenciamento, essa falta de equilíbrio que vai nos detonando aí na nossa vida, no nosso dia a dia, que está matando todo mundo. O outro não existe, está dizendo. O autoconhecimento é a chave para conhecermos a nós e os outros, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Arlan de Franca, espero ter te respondido. Aqui, como você pediu, de uma forma bem simples, só pra gente, porque aqui se a gente for entrar em cada um desses temas, a gente alonga demais, a gente não tem tempo para isso, né? Deixa eu mandar mais alguns abraços aqui. A Vânia Maria Medeiros está dizendo, nem tudo que muda tudo. Temos que seguir de qualquer forma, é verdade. Nós temos que seguir a nossa vida, temos que encarar as nossas perdas, as nossas dores, porque o mundo não funciona só porque você quer, o mundo não funciona de acordo com as suas diretrizes e vontades. Deus até te acha linda, mas ele não está só a seu serviço. Ele acha um monte de gente linda, ele acha todo mundo lindo. E às vezes nós queremos que ele quebra só o nosso galho. Nós estamos na fila. Fica na fila porque eu tenho certeza que vai tudo dar certo. Tá bom? Mas o mundo não funciona a nosso favor. Nós estamos aí em meio ao mundo disputando o nosso lugar também. Doutor Adalto, fibromialgia. Doutor Adalto, um abraço. Eu tenho acompanhado aí o seu canal, as suas lives direto. Muito bacana também. Um abraço. Obrigado pelo carinho aí, tá? O outro não existe, sempre junto conosco também. Boa noite. Jean Silva, obrigado pelo carinho, por estar conosco. É Black Estilo Oficial, também está junto conosco. Refletir Espiritual também. A Grazi Lima, também junto conosco. O Horácio Cordeiro, obrigado. E a Claudinha Souza também está junto conosco. Obrigado pelo carinho de todos. Próxima pergunta. A Patrícia de São Sebastião do Paraíso, Livi Cerqueira de Belo Horizonte, também está junto conosco aí. Um beijo no seu coração, tá, meu lindo? Sempre junto conosco. A Patrícia de São Sebastião do Paraíso manda a seguinte pergunta: falta vontade de fazer as coisas. Ela deu um exemplo: ir para a academia. Cuido de tudo, mas esqueço de mim. O que fazer? Patrícia, vamos lá então. Vamos pensar aqui, ó. Pensa junto comigo. Não adianta só a gente ter vontade. Vontade todo mundo tem. A vontade, ela está no campo das boas intenções. Mas de boas intenções, como diz o ditado popular, de boas intenções o inferno está cheio. Então não adianta eu ter só boa vontade, boas intenções. Eu preciso ter prática, eu preciso ter ações, eu preciso fazer com que aquilo que nasce aqui dentro, ele torne-se realidade, ele venha para um mundo possível, para um mundo visível, ele saia de um campo metafísico e venha para um campo das possibilidades, um campo físico. Okay? Então não adianta eu ficar preso só dentro das vontades. Tá bom? E aqui você diz: cuido de tudo, esqueço de mim. E aí o processo, na verdade, é o inverso daquilo que eu sempre falo. Não adianta eu querer proporcionar uma qualidade para todos. E aqui quando você fala todos, eu não tenho a dimensão desse todos. Se você é casada, se é a sua família, se são filhos, se esse todos são os seus pais. Eu não tenho a dimensão, eu precisaria de um pouco mais de informação. Mas tudo bem, vamos levar aqui por um viés para que a gente possa compreender. Então, não adianta eu querer com que todos estejam bem se eu não estou bem. Não é? Não é o bem-estar dos outros que vai gerar em mim o bem-estar. Não é isto. É o meu bem-estar que vai de encontro com o bem-estar do outro, que cria um equilíbrio entre todos. E é isso que a gente não entende, isso não fica muito claro na nossa mente.
E às vezes a gente gera essa preocupação infinita de querer proporcionar o bem para o outro, o bem-estar, como você diz, né? As coisas boas para as outras pessoas, mas nós vamos nos deixando de lado, nós vamos passando por cima daquilo que é perceptível, que é o cuidado com a nossa própria vida, que é o cuidado com o nosso emocional. E esse emocional, ele é fator preponderante e determinante para o nosso equilíbrio emocional. E aí você diz, né? Você deu um exemplo, vontade de fazer as coisas, como ir à academia, mas não consegue. Por quê? Porque falta, além dessa capacidade de assumir a responsabilidade da sua própria vida. Então nós assumimos a responsabilidade da vida do outro, mas não assumimos a responsabilidade da nossa. E dentro desse campo de responsabilidade da vida do outro está o bem-estar do outro. Olha para você ver como é que isso é louco. Então, cuidar do outro para que o outro esteja bem, para que o outro esteja saciado, para que ele esteja atendido, para que ele esteja cercado de uma série de coisas que proporcione tudo de bom para ele, faz parte da minha responsabilidade. Aí você traz isso para si como responsabilidade. Mas e a responsabilidade da sua vida? É a responsabilidade daquilo que te faz bem. Então, você também jogar para o acaso a responsabilidade da sua vida torna-se um encurtamento daquilo que é um dever seu. Um dever seu, cuidar da sua vida, se cuidar, se amar. É uma responsabilidade sua, é um respeito que você tem que ter com você mesmo. É uma forma de gratidão a Deus pela sua vida, cuidar de você. Então, quando você diz, eu não cuido de mim, eu cuido de todo mundo, menos de mim, você está sendo injusta com aquilo que você tem, que é uma das coisas mais belas de todas, chamada vida. E quantas pessoas não estão lutando para ter uma vida hoje? Não é? Uma vida emocional, uma vida equilibrada e uma vida mesmo, de respirar, de poder falar, olha, eu tenho saúde. Então olha um pouquinho mais para você, seja um pouquinho mais grata com a vida e com você e muda essa história. Tá? Então, às vezes, mudar a história é uma questão de postura nossa, a partir do momento que a gente quer. Ah, mas eu não consigo. Não consigo por quê? O que impede? Ah, eu não tenho força. Olha, força, não existe um comprimido chamado comprimido de força, eu tomo e viro Hulk. Esse não existe. Ah, não existe o espinafre do Popeye, que eu como e me transformo. Não existe. Isso está preso dentro do seu psicológico. A partir do momento que você toma decisões em sua vida, o que você precisa tomar são decisões. A partir do momento em que eu tomo decisões, eu vou frustrar algumas pessoas porque eu vou ter que cortar algumas coisas da minha vida. Eu vou ter que aprender a dizer não para algumas coisas, para aprender a dizer não para mim. E a partir do momento em que eu começo a dizer sim para mim, aí eu começo a ter força para fazer algumas coisas para mim. Pensa nisto, tá? E desejo sorte a você, Patrícia de São Sebastião do Paraíso. Tem mais gente chegando aqui conosco. O outro existe, você nos engrandece com sua luz e gratidão. Obrigado pelo carinho, tá? Valeu. Gabriel David, tá junto conosco também. Fernanda Soares, lá de Belo Horizonte, mais conhecida como minha irmã, também está aqui. A Vânia diz, não tem cuidarmos dos outros, senão estamos bem conosco. Exatamente, né? A Fernanda dando saudações para todos. Bay Menezes também está junto conosco na noite de hoje. O nosso muito obrigado. Mais uma pergunta 7, Antônio Souza, da cidade de Franca. Abraço para você, tá, Antônio? Abraço para a turma de Franca. Estou pensando muito na velhice. Sou divorciado e tenho 57 anos. E aí, meu querido, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo aí na cidade de Franca? E o que você está fazendo que você está pensando tanto na velhice? E aí, com essa sua pergunta, eu percebo uma angústia dentro dela. É como se ter 57 anos
fosse um peso sem fim. Daqui uns dias eu também tô lá. Bem-vindo aí ao mundo que vai envelhecendo, mas tem que envelhecer com qualidade, com saúde, qualidade de vida. Ok? Eu tenho um amigo que tem 56, grande amigo meu, 56, e bola pra frente. Outro dia ele falou comigo que tava namorando uma coroa. E a coroa tinha 27 anos. Meu amigo, tudo é questão de, olha, tá tudo aqui dentro. O que determina a velhice não é a sua idade, é a postura que você tem na vida. É a forma que você encara a sua vida. Não são os anos, mas a qualidade da maturidade, da experiência que você traz. Não importa o seu passado, ok? É que você disse que já foi divorciado e está pensando muito na velhice. Eu acho que você está pensando mais na solidão do que na velhice. Ok? Bola pra frente, meu queridão. 57 anos, eu ainda falei isso hoje com umas mulheres, ok? Falei isso com elas. Falei, olha, 50, 60 anos hoje está na pista. Tá na pista. Tá todo mundo aí se embelezando, se emperiquitando, batonzão, salto alto e boa, curtindo um monte. Então, vai fazer pessoas, vai fazer novas amizades, se possibilite, se jogue para a vida, porque a vida não acaba, porque a gente está próximo de se tornar um idoso, né? Idoso teoricamente naquilo que se fala idoso, que hoje até mesmo o conceito de velhice ou de ser idoso, ele é muito questionado, né? Ele é muito questionado. O doutor Adalto está aí junto comigo, aí, médico, que eu tenho certeza que pode te dar muitas informações a respeito disso. Acompanha as lives aí do doutor Adalto também, que são fantásticas, sobre fibromialgia. E hoje esse conceito de velhice, então é um conceito que está bem... Isso já foi passado, tá? Já foi passado. Então, é mudar a cabeça, ok? É mudar a cabeça, mudar a mentalidade. Antônio Souza, da cidade de Franca. Tá bom? Muda a cabeça que a vida muda. Um abraço para Sandra Dias, tá aí junto comigo. Oi, Sandra, que bom ter você por aqui. Rosângela, que é de São Sebastião do Paraíso. Um abraço para você, Rosângela. E a pergunta da Rosângela é a seguinte. Muitos problemas acumulados. Me sinto desanimada. Isso é sinal de depressão? Então, essa é a sua pergunta. Né? Então, compreendendo a pergunta da Rosângela, analisando ela, esse acúmulo de problemas, isso gera ansiedade, isso gera insegurança, isso gera mal-estar, né? Isso gera preocupação. Porque é como você mesmo disse, problemas. E quando você perde o domínio sobre esses problemas, você perde as possibilidades de resolvê-los. Por quê? Porque isso mexe com o nosso emocional, mexe com o nosso equilíbrio e nós vamos nos perdendo. E a partir do momento em que nós vamos nos perdendo ou que nós vamos ficando sem chão, sem as possibilidades, essa inteligência emocional que nós temos e que eu tanto falo, ela vai se esvairindo, ela vai indo embora. E aí, não tem como eu ficar bem, não tem como eu ficar feliz se eu não tenho esse equilíbrio, se eu não sinto o controle da minha vida, se eu não consigo tomar as decisões corretas. E aí vem essa sensação de depressão. Então, aqui nós temos que analisar uma série de fatores para determinarmos se é depressão ou não. Mas eu vejo muitas pessoas, a maioria das pessoas que acha que tem depressão, na verdade elas estão passando um momento angustiado, elas estão passando um momento de tristeza. E tristeza todos nós passamos. Gente, olha, a nossa sociedade está adoecida, a nossa sociedade é uma sociedade que está endividada, muita gente desempregada, muita gente com muita dívida, muita gente sem uma perspectiva de futuro. Muitos empresários com muitas dificuldades. Então, esse momento na qual passa o país, a maioria das pessoas não estão bem. Então, eu não posso pegar esse meu momento
e analisar esse momento como depressão. Depressão é doença. Ah, depressão é doença. Então vamos parar de achar que um momento difícil da nossa vida é uma patologia psicológica. Nem sempre é. Fica um sinal de alerta para a gente começar a prestar atenção, para a gente buscar ajuda, para a gente amadurecer mais as ideias, mas nem sempre, ok? Agora, como você mesmo disse, Rosângela, é um acúmulo de problemas. E como tratar isto? Você não vai conseguir resolver tudo de uma vez. Não vai. Então, divida esses problemas. Pega um papel e uma caneta, anota lá, ó. Pequenos problemas, problemas médios, problemas gigantes. Tá? Faz uma coluninha. Então, problemas pequenos, dos vários que você tem, anota lá o que são problemas pequenos. O que são problemas médios? Olha, esse aqui é um problema, eu consigo resolver, mas vai demorar um pouquinho mais, mas dá para resolver. Então, isso são problemas médios. O que são problemas grandes? Problemas grandes. Opa, isso aqui vai demandar tempo. Isso aqui vai demandar tempo, vai demandar dinheiro, vai demandar esforço, vai demandar... Ah, anota lá. Problemas gigantescos. Existem problemas que não vão resolver agora. Eles vão gastar uns certos anos para serem resolvidos. Então não adianta eu ficar sofrendo por aquilo que eu não vou conseguir resolver agora. Entende? Não adianta. Eu preciso ter esse equilíbrio. Aquilo que é problema que dá para me resolver agora. Opa, vamos resolver por partes. Um de cada vez. Um de cada vez. Porque eu quero pegar o bolo e resolver o bolo todo. Não dou conta. Normal. Ah, minha cabeça funde, pira. Nós não temos estrutura emocional para tantas coisas. E às vezes o acúmulo é muito gigante. E a gente tem que entender isso. A gente tem que entender que tem hora que a gente não dá conta. Normal. Então resolve aquilo que dá para resolver, tá? A curto prazo. Negocia-se aquilo que não dá para resolver agora. Tá? E crie um projeto para resolver aquilo que está mais distante. E vamos ter equilíbrio, porque a maioria das pessoas não estão bem e não é você a única pessoa que deve, não sei se é o caso, não é a única pessoa que tem problemas na família, todo mundo tem, tá? Problemas no relacionamento, a maioria das pessoas tem. Problemas emocionais, quase todo mundo. Então, bem-vindo ao clube, equilíbrio, vamos devagar. Eu tenho certeza que as coisas vão entrando no lugar. Se eu puder te ajudar de alguma forma, estou à disposição. Rosângela de São Sebastião do Paraíso. Deixa eu dar uma adiantada aqui, senão não dá tempo, daqui a pouco a live cai. Douglas do Rio de Janeiro, aí mais uma participação do Rio. Rio de Janeiro, tá? Obrigado, Douglas. Abraço aí para vocês. O Douglas mandou a seguinte pergunta: como evitar crise de ansiedade? Então vamos lá. Então, ansiedade é uma patologia, tá? Então, para você mandar essa pergunta, acredito que você já está diagnosticado como vivenciando essa ansiedade. E uma das coisas, Douglas, que eu penso bastante a respeito da ansiedade é essa antecipação do sofrimento. Né? Então, como que eu vou antecipando o sofrimento? Focando dentro dele. Eu começo a pensar, até que o meu pensamento perde o controle das minhas emoções e eu não consigo mais controlar aquilo que eu estou pensando, e aquele pensamento ele vai me gerando uma angústia, ele começa da angústia, ele vai para uma dor, a dor, uma incapacidade, uma insuficiência. Dessa insuficiência que não está no meu controle, gera essa angústia de dor, de sofrimento, de decepção por não poder resolver aquilo que eu deveria resolver. Pronto, a crise está aí. Tá? A crise está aí. Se eu não tiver domínio sobre isso, isso vai ganhando uma proporção cada vez mais gigante, isso vai tomando o meu sono, vai tirando a paz da minha vida, isso pode chegar a uma crise de pânico. Então se cuida. E uma das formas para evitar essa crise é amenizar essas dores futuras. Amenizar esses sofrimentos que virão. Amenizar esses pensamentos prejudiciais. Tem coisa que não adianta eu ficar pensando, eu não vou resolver, eu não vou mudar.
eu não vou conseguir mudar outra pessoa, eu não vou conseguir mudar a história da humanidade, eu não vou conseguir mudar... Não, eu consigo trabalhar o agora, eu consigo trabalhar o presente, criando perspectivas para o futuro. Mas é isso que me cabe. Outras coisas, vamos devagar, porque eu não consigo resolver tudo. Não é dessa forma. Então vai devagarinho que eu tenho certeza que vai dar certo. Tá bom? Douglas, Rio de Janeiro. Peterson Assis, é da cidade de Contagem, Minas Gerais, mandou a pergunta pelo Instagram. Um abraço para você, Peterson. Peterson Assis. Como lidar com pessoas que nos criticam? Vamos lá. Peterson, a crítica, ela faz parte do cunho social. Então nós vivenciamos em meio à sociedade, nós estamos em meio à sociedade, tá? E nós estamos nas redes sociais. Então, tudo que você posta nas redes sociais geram comentários. Existem muitos comentários maldosos, que são críticas que degradam. Tá? Existem críticas positivas também, mas eu acredito que não existe. E a partir do momento em que nós estamos vivendo, nós estamos sujeitos a ser rotulados pelas outras pessoas, a serem apontados pelas outras pessoas e a sermos criticados pelas outras pessoas também. Eu preciso entender que isso é um processo natural da vida. Agora, cabe o que eu permito magoar a minha vida ou não. O que é que eu permito magoar a minha vida? Ainda hoje, no período da manhã, eu fico no colégio, eu fico na escola, então a turma lá, a gente conversa bastante, brinca bastante. Uma das amigas lá, a gente estava conversando sobre bullying, né? Ela trabalhando num projeto sobre bullying. E ela comentou comigo, ela me perguntou, né, se eu tive bullying na minha infância. Eu falei, bullying eu tomava de café da manhã. Gordinho, negão, dentuço. Eu era a festa, eu era o alvo. Mas aí o que eu fazia com isso? Nada. Eu devolvia, eu brincava, porque naquele tempo nem existia o termo bullying, né? Então chegava até você devolvia na hora e bola pra frente, nunca me doeu. E nunca me gerou trauma. Mas nem todo mundo tem essa percepção, nem todo mundo tem esse equilíbrio. Ô preto, e aí, não sou? Então, quando uma pessoa nos critica, existem dois pontos. Ou ela está mentindo ao nosso respeito, ou ela tem razão ao nosso respeito. Ou eu aceito a crítica dela, ou eu... Um dos dois. Ou você aceita ou você ignora. Não tem que gerar sofrimento, não tem que gerar dor, não tem que gerar debate, não tem que gerar intriga. Não tem. Por quê? Porque não soma nada, não muda nada, não acrescenta nada. Não vai somar nada. Não vai. Bola pra frente. A Vânia diz aqui, quando o amor é pouco, nada convence. É por aí. Sofri bullying porque achava que a crítica era verdadeira. Pois é. Depende daquilo que a gente aceita, como eu estou falando aqui agora. O que você aceita? As pessoas vão falar um monte de coisa a respeito de você, as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te rotular, ok? E aí depende daquilo que você aceita para sua vida. O que você aceita? O que você fala, beleza, eu aceito isso para mim. Porque aquilo que eu ignoro. E bola para frente. Então nós temos que buscar a simplicidade na vida para que a gente possa viver de uma forma mais integral, de uma forma mais feliz, de uma forma mais equilibrada. Eu tenho só 3 minutinhos para a gente estar terminando aqui. Vamos então para a última pergunta. A Raíssa Rosa, ela é de Ribeirão Preto. Um abraço para você, Raíssa. A Ribeirão Preto toda semana tá junto conosco, né? Ribeirão Preto, Franca, Passos, são cidades que estão sempre junto conosco. E Paraíso, porque é a maioria das pessoas, né? Somos daqui, então a maioria das pessoas aqui. Então vamos lá, Raíssa Rosa de Ribeirão Preto. O que falar com um homem que falhou na hora H? Olha aí, apimentando a noite, fechando a noite então com chave de ouro. A pergunta da Raíssa Rosa de Ribeirão Preto. O que falar com o homem
o que falar com o homem que falhou na hora H. Olha, Raíssa, eu nunca passei por esse momento, mas dizem que quem não, um dia vai. Dizem que é por aí, ok? Mas eu acho que é a maturidade da coisa. Existem momentos que não tem que se falar nada. Existem momentos que não se fala nada. Apenas um abraço e se resolve tudo. Agora, eu acho que nas relações sexuais, na troca entre os casais, tudo vai muito do bom senso, tudo vai muito da permissividade, aquilo que um permite ao outro, tudo vai muito do amadurecimento de ambas as partes, tá? E tudo vai muito, Raíssa, do grau de interatividade entre o casal. Então, um casal que tem intimidade para relação sexual, ele não vai ter intimidade para entender o outro, ele não vai ter maturidade para entender o outro, ele não vai ter maturidade para conversar com o outro, que pode ser de ambos os lados, tá? Ok? Pode ser uma falha da mulher ou uma falha do homem, ok? Uma brochada de um lado ou de outro. E aí? É vida que segue. Tá? Então eu acho que às vezes pegam coisas que dá para amenizar, para se resolver, para conversar, porque às vezes é um detalhe ali no momento e que, pô, hoje não dá. E às vezes pega isso e cria-se um caos em cima de coisas que são relevantes, coisas que dá para se conversar, coisas que dá para se entender. Tá? Não deu hoje, dá certo amanhã. Não deu agora, opa, peraí, vamos conversar, vamos tomar um banho, toma um vinho, conversa de novo, vamos começar o processo de novo? E quem falou que não vai dar certo? Entende? Então nós temos que entender as outras pessoas também. Tá? E entender que na vida, nem tudo a gente precisa fazer um alarde. A gente tem que ter maturidade para isso também. Tem que ter equilíbrio para isso também. Para os dois lados. Tá bom? Raíssa Rosa de Ribeirão Preto. Um abraço para você. Bem, gente, a nossa live tá para cair a qualquer momento aí. Então, eu agradeço a vocês por mais esse nosso encontro. Agradeço aí pelo carinho de sempre. Tá? Agradeço as pessoas enviadas, a participação de vocês. E lembrando que a nossa live ela fica aí circulando pelas mídias sociais. E se você achou algum tema aqui interessante, que possa servir para alguém, que você repasse, né? Mande isso aí adiante. Tá? E que você possa sempre estar participando também. Tá bom? O Resta Saída é um canal que está aí para falarmos sobre comportamento humano, que você pode participar a hora que você quiser, postando suas coisas aí também, enviando suas coisas, fazendo seus comentários também, tá? Bela Flávia Junqueira. Não, Balé Flávia Junqueira, acredito que seja isso, né? Obrigado pelo carinho por estar junto conosco aí também. Tá? Muitas pessoas bacanas, muitas pessoas legais. E o legal é isso, é a gente falar sobre a vida de uma forma leve, de uma forma tranquila, entendermos a questão do comportamento humano, entender que viver dói, mas é possível viver e ser feliz a partir do momento em que a felicidade parte de nós mesmos, indo de encontro à felicidade do outro. Tá? Eu continuo à disposição, quem quiser falar comigo, os meus contatos estão aí também. Quem quiser marcar uma sessão de terapia, é só entrar em contato comigo, ok? Que vai dando tudo certo. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Valeu demais. Até!